Salve, salve, ricas queridas, muito boa noite, boa noite, boa noite. Bom, hoje tem tema aqui rolando, porque hoje é aula aberta, aula que a gente vai fazer direcionada para nosso grupo de mentoria. Então, é uma aula para as nossas alunas e que eu resolvi fazer aqui aula aberta para o grupo. A turma que está entrando aqui no gravado, ou no gravado não, no ao vivo pelo Instagram, só me avisa, por favor, se está ok imagem e som. Me dá um alô, por favor, se está ok, se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Então, o tema de hoje vai ser fundamentos de um bom planejamento financeiro. A gente já está prestes a finalizar um ano e a gente já vai falar aqui agora do início de um novo ano, 2025, e a gente inicia um ano planejado, tá? A gente não inicia um ano só com promessas do que vão ser, do que vai mudar, promessas do que vai acontecer, não. É iniciar um ano de uma forma planejada. E o assunto de hoje, queridas alunas, tem a ver com estes fundamentos. E para falar desses fundamentos, eu vou me utilizar aqui de alguns slides, tá? Então, bora lá começar falando aqui de quais são os benefícios, tá? Então, perceba aqui que no início desse slide, né, eu coloquei um título aqui chamado Planejamento 2025, que são duas bases importantes deste movimento que eu inicio hoje com vocês, alunas. Uma das bases do consumo consciente e a segunda base é em busca de sentido. Quem estava comigo na live de ontem, eu já dei uma inicial mais ou menos sobre esses dois parâmetros. Eu, inclusive, indico que vocês assistam esse encontro de ontem, porque a gente falou sobre consumo, né? A forma de se consumir, a nova forma de se consumir. Então, o que a gente vai falar aqui? Como são dois pilares importantes para planejamento, o primeiro pilar é o consumo consciente, a gente já está entendendo que essas alunas agora que iniciarão uma trajetória de planejamento, ela já passou ou está vivendo este consumo consciente. E o consumo consciente não é só no sentido da sustentabilidade, mas no sentido de já passar pelo crivo aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido, tá? Boa noite a todo mundo aí que está entrando agora, ao vivo. Show de bola. E o segundo pilar é em busca de sentido, e esse em busca do sentido é quando eu começo a olhar para frente e dizer, poxa, tem um ano que começa agora, eu tenho este salário, ou essa previsão de rendimento, eu tenho este padrão de vida, eu fiz uma faxina financeira, eu já fiz alguns movimentos relacionados ao meu pote, mas agora eu vou aprender um jeito diferente de lidar com minhas finanças, que não é só resolver aquilo que já está posto, a dívida que já está posta, os empréstimos que já estão postos, o condomínio que já está ali para pagar. Agora eu sou convidada a olhar para as minhas finanças de uma forma ao contrário. Eu antes planejo, eu antes decido para depois eu ir lá e construir isso. Tem algumas objeções que a gente vai tratar, inclusive, na aula de hoje, e eu vou deixar isso mais claro para vocês. Mas o que eu quero primeiro dizer é que, em busca de sentido, quer dizer que, a partir de agora, a gente olha para esse dinheiro não mais como um dinheiro resolvedor de problemas e de boletos que se fazem em fila. A gente começa a olhar para esse dinheiro antes dele chegar, já decidindo alguns passos, tá? Então, esse
é o movimento aqui que faz sentido para a gente começar e a gente viver o nosso mês de outubro inteiro. Tá? Então, vamos aqui primeiro relembrar algumas coisas que para alguns podem já soar como obviedades, mas as obviedades são aquelas que a gente tropeça todos os dias e é importante a gente relembrar. E para outras, vamos aprender aqui alguns pontos que eu elenco como benefícios desse bom planejamento financeiro. É através desse bom planejamento financeiro feito e vivido que a gente pode realizar sonhos. Então, é a compra de alguma coisa, é a vivência de alguma coisa, é um festejo de algo. Esse segundo ponto, ao meu ver, talvez seja um dos mais importantes hoje, que tem a ver com a qualidade de vida, né? Então, mesmo que você olhe para mim e diga, eu não tenho sonho nenhum, né? Supondo que tem alguém que diz, eu não tenho sonho nenhum, não quero nada com a vida já está ótima, maravilhosa. Mas prezando por essa qualidade de vida que você já tem, ou que você pretende ter, o planejamento ele vem para te amparar nesse lugar de uma vida mais tranquila e com menos preocupações financeiras. Printa essa tela para depois você tatuar isso na testa. Porque eu sei que tem aqui uma meia dúzia de teimosa que vai precisar ver para crer. Mas como lá atrás, no começo da mentoria, muito você às vezes estava ali também, será mesmo? E aí a gente passou por toda a fase de o quanto que dinheiro emocional, a parte de faxina financeira, a descoberta dos potes, e que para você teve grandes revelações ali, é a hora que eu quero que você printe essa tela, porque essa é a promessa de quem vive um bom planejamento financeiro, é uma vida mais tranquila e com menos preocupações financeiras. E o terceiro legado importante aqui tem a ver com, o terceiro benefício importante tem a ver com legado, né? Isso para as nossas gerações que estão aí. Você que é mãe, você que é tia, você que é avó, você que é, ao menos ali, uma pessoa que está nesse mundo visando melhorá-lo de alguma forma, tá? Então, de alguma forma, se para você não tiver sonho nenhum e não quiser de jeito nenhum melhorar a vida, não ter qualidade de vida, então te convido aqui agora a pensar nessa questão do legado. Nenhum é mais importante que o outro, são só pontuações que para mim fazem sentido iniciar esse movimento aqui de aprendizagem do planejamento financeiro, tá? Agora, quais são os riscos quando a gente não tem e não vive um planejamento financeiro? Riscos para quem não tem ou não vive um planejamento financeiro. A instabilidade financeira, a dependência econômica e a perda de oportunidades. E aqui eu arrisco dizer que algumas de nós, inclusive, gabarita alguns destes itens. Quem é que lá atrás ou hoje não está ou viveu uma instabilidade financeira, uma dependência financeira ou perdeu alguma oportunidade de negócios, de investimentos ou de ganhos porque simplesmente não tinha um planejamento financeiro? Ou se fez, depois teve que enfiar os pés pelas mãos porque não sabia o que estava fazendo. Então, é uma outra tela que eu sugiro que vocês printem. O meu grupo de alunas, que aqui é uma aula para elas, mas está aberta ao público em geral, depois vão receber aqui estes slides para servir como base de estudo, tá? Então, quem não faz um bom planejamento financeiro, quem não faz o beabá, está sim suscetível a essas instabilidades financeiras, a uma dependência financeira e a perda de oportunidades. Quais são as resistências que eu mais ouço de vocês, tá? Quando eu falo de planejamento financeiro, já tem ali algumas resistências que eu elenquei. A primeira resistência é a falta de tempo, tá? E nessa falta de tempo, muito possivelmente essa pessoa está vivendo algum outro tipo de prioridade na ordem familiar ou na ordem profissional. E este primeiro ponto é um ponto que aqui precisa se entender quem vai viver comigo esse período de outubro, né? O grupo de alunas
já recebeu todo o cronograma de aulas, encontros que a gente vai ter em outubro, porque vai ser de fato ali uma imersão no nosso planejamento de 2025. Se para você, nesse momento, finanças não é prioridade, não estou aqui para julgar se isso pode, se não pode, se é ou se não é. Se existem outras prioridades em outro nível, familiar ou profissional, não vai adiantar entrar e fazer pela metade. Então, analisa isso. Eu não quero dizer que, a partir do momento que você entra para fazer esse planejamento financeiro e viver essa jornada comigo, significa que você vai deixar a sua carreira e a sua família de lado. Gente, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Eu falo sobre tá acontecendo algumas coisas de ordem familiar ou profissionais que vão te ensejar grande energia e tempo. Talvez aqui não seja o momento de você pensar em planejamento financeiro, tá? E existe uma outra resistência que tem a ver com o tempo, que é uma crença equivocada de que é um processo complexo. Ariadne, eu não vou entrar para fazer planejamento financeiro porque é muito complexo, porque vai demorar muito, e isso não é verdade. Ele tem uma questão de que você nunca fez na vida. Se você nunca fez, é um tempo. Conforme você vai fazendo e vai desempenhando, o tempo ele é outro, tá? Mas tira isso da cabeça de que a cada vez que for tentar fazer um planejamento, ele é complexo. Talvez não se deu a prioridade ali de energia e tempo que era necessário até aquele momento, tá? Quais são outras resistências? Aqui eu vou elencar a falta de conhecimento. Então, esse medo... Ariadne, como é que faz um planejamento financeiro? As alunas que estão iniciando comigo hoje essa jornada não vão sofrer por essa questão aqui do desconhecido, da falta de conhecimento sem a referência, né? Sem a minha referência. Então, o conhecimento vindo da educação financeira, vocês já estão aqui razoavelmente bem preparadas, tanto porque eu estou junto com vocês enquanto profissional, quanto vocês já viveram comigo toda a fase de organização. Essa organização envolvia ali as faxinas, essa organização envolvia ali os potes, essa já envolveu vários movimentos que para algumas de nós foi, inclusive, extremamente sofrido, mas a educação financeira no sentido de consciência, isso já acontece. Só que o medo do desconhecido, ele vai continuar e ele está aí, né? Ele vai continuar e ele vai estar aí, por quê? Porque nós nos acostumamos, sim, a estar daquele mesmo jeito de sempre, que é, sei lá, compra aqui, parcela e depois eu trabalho e eu resolvo. Quando eu entro para fazer o planejamento, eu vou ser levada durante esse mês inteiro, através dos meus exercícios e das minhas aulas, a partir de amanhã em diante, a pensar e a decidir coisas que antes não estavam na esfera de vocês. Aqui também, como somos mulheres adultas vacinadas, cabe uma decisão do que é que a gente faz com esse medo do desconhecido. Uma outra resistência, danada ela, nossos hábitos de consumo. E estes hábitos de consumo, eu posso aqui julgar, inclusive, que é uma das maiores tretas que a gente vai ter que se deparar aqui ao longo do mês, tá? O primeiro, com relação à dificuldade de mudar hábito, e aí é uma resistência. Ari, comigo só funciona assim. Ari, comigo só dá certo assim. Ari, comigo não tem outro jeito, não tem outra saída. Por quê? Porque a gente está dentro da mesma caixinha de sempre. No mês de outubro, eu vou te convidar a expandir para outros horizontes. Vou te apresentar outras coisas, mas vai depender só de mim? Não. Vai depender que você também trabalhe junto comigo enquanto ser que explora outras coisas para além daquilo que você já estava acostumada a fazer. E o segundo ponto são os impulsos e emoções, né? Quem aqui que não vive ainda, ou já viveu durante muito tempo, de tomar decisões financeiras levada por algum tipo de impulso e emoção?
este é um ponto bastante sensível, porque este ponto a educadora financeira sozinha não resolve. Na minha concepção, resolve o processo de educação financeira junto com um processo terapêutico e junto com um processo de espiritualidade junto disso. Espiritualidade dentro daquilo que você entenda como espiritualidade, tá bom? Então, aqui eu já estou te preparando para esta saga que virá em outubro, onde você vai ser levada a essas resistências. Então, aonde é que eu começo a me preparar? Aonde é que eu começo a olhar onde está meu principal calcanhar de Aquiles? Nos impulsos de compra, nas emoções das compras e decisões, na minha resistência em mudar hábitos. Outra resistência, falta de organização. Por isso que eu falei aqui para o grupo de mentoria que só pode participar deste nosso movimento de outubro quem já passou, quem já venceu essa fase de organização financeira minimamente. Pode não estar com ela 100%, até porque eu acredito que ela nunca some, né? A gente sempre está ali fazendo algum tipo de faxina financeira. Então, precisa ter esse olhar para já conhecer esses números. Só que, se eu não pegar esse primeiro ponto aí, que é a dificuldade em controlar os gastos, e levar ele a sério, e o que eu chamo de levar a sério? Uma das minhas orientações aqui para o grupo de alunas precisa fazer essa anotação de gastos diária. Ari, pode de 2 em 2 dias? Pode de 3 em 3 dias? De 4 em 4? Pode, você pode fazer o que você quiser, a vida é tua. Numa fase inicial, eu vou sempre sugerir, recomendar que seja diária. Não é só porque pode acontecer de daqui a 2, 3 dias você esquecer o lançamento. Não é só sobre isso. Mas é principalmente para todo dia eu te aterrar no assunto. Se todo dia, 9h30 da noite, você se condicionou a atualizar os números do dia, todos os dias você vai ser convidada, por 10, 15 minutos, a aterrar naquele assunto, a olhar aquele assunto, a pensar se aquilo que entrou e que saiu ao longo do dia tem a ver com este consumo consciente e se está dentro da tua busca de sentido financeiro. A procrastinação, que também é um outro assunto aí que acomete boa parte de nós, vai deixando para lá, vai deixando para lá, vai deixando para lá. Aqui é a hora onde eu vou criar, junto com o grupo de alunas, uma rotina para que a gente viva essa rotina como se fosse escovar dentes, né? Eu acredito que todos os dias de noite, antes de dormir, você escova os seus dentinhos, assim eu espero. Mesmo que você tenha várias outras coisas empurrando com a barriga e não fazendo, por motivos quaisquer, mas os dentes você escova. Assim eu espero, assim o tomar banho, assim pentear o cabelo, menos eu, né? Mas a procrastinação, no caso do planejamento financeiro, ele entra como uma resistência porque a gente não acredita de fato que é no planejamento financeiro que mora o principal segredo para essa vida tranquila no sentido financeiro da coisa. E só que, como nós somos muitas que são teimosas, acredita vendo, que vai precisar pagar para ver quando faz pela primeira vez. Quando já começa a receber os resultados positivos deste planejamento, de dizer, cara, não é que isso realmente me traz uma tranquilidade financeira, não é que isso de fato faz com que eu agora veja sentido em toda saída e em toda entrada, aí sim, porque você viu, aí a procrastinação ela está até mais tranquila de ser resolvida, porque você percebeu já o ganho daquilo. Nesse momento, vai precisar cumprir a agenda da mamãe aqui, que a mamãe vai dar para durante outubro aqui, vai ter que pagar para ver, tá? Não tem outra saída a não ser isso.
Uma outra resistência tem a ver com essa baixa autoestima financeira. Uma crença de que não são capazes. Levanta a mão aqui quem não passa por isso. Ou já passou por isso de uma forma bem forte. Cara, será mesmo que eu sou capaz? Será mesmo que eu vou cumprir aqueles números que eu projetei para mim? Será se esses números que eu projetei para mim, do jeito que estão, eles estão tão bons que eu nunca vi isso na minha vida? Será mesmo que isso é para mim? Será se eu não vou lá e ferrar tudo e com medo de fracassar? E a gente entra nessa seara tão grande de achar que a gente não é capaz, de que a gente vai fracassar e a gente não faz o que precisa fazer. Algumas dessas, se não em todas, a gente vive isso aí continuamente. Então, quando eu pego aqui e digo se existem resistências, né? Eu sempre falei muito claro isso. Onde mora a resistência é onde está a resposta. A próxima resistência aqui é quando está com outros tipos de prioridades, né? Como eu falei aqui no início da nossa aula de hoje, a pessoa está com foco em outras áreas da vida, ou então até uma crença de que o dinheiro não traz felicidade, e aí, em função de não trazer felicidade, vai me trazer ali complicações, vai me trazer ali coisas ruins, vai me trazer problemas. Aqui finaliza a parte das resistências, e eu queria muito que a gente começasse a analisar isso aqui de uma forma mais devagar, tá? Então, eu vou voltar às telas, só para que vocês printem, analisem e escrevam. Aqui, meu grupo de alunas. Aonde é que está a tua resistência? Falta de tempo? A tua crença está nessa falta de conhecimento, em especial medo do desconhecido. Aqui a tua resistência está na dificuldade em mudar hábitos ou os gastos com impulsos e gastos emocionais. A tua resistência está na falta de se organizar, de não cumprir o que a Pro está mandando por tema, e aí colocar para depois, ter que pagar para ver. Tem a ver com essa baixa autoestima e aí o fato de não acreditar em si mesma e o medo de fracassar faz você não agir, não sair do lugar. Ou tem a ver com estar com prioridades diferentes nessa vida profissional, na vida pessoal, ou até uma crença de que o dinheiro ali não traz felicidade. Bora compartilhar um pouco isso e entender aqui para o grupo de alunas e para o grupo de próximas alunas, quem sabe aí que é o público, aonde é que vocês identificam que mora a principal resistência de vocês? Quem quer aí escrever e me contar? Vou dar um minutinho aqui para isso, até para eu ter uma noção de como é que está o grupo. A Letícia está falando aqui sobre hábitos de consumo. Lívia também, hábitos de consumo. A Lude está falando um misto de situações. Lude, eu vou precisar, até para o nosso trabalho, Ludmila é aluna, eu quero que você anote, por favor, quais são as situações, tá? Anota, olha, para mim parece que é esse, para mim parece que é esse, para mim parece que é esse. Marisa, mesma história, anota
para depois pegar assim, onde é que mais pega? Pode ser 2, 3, 4, 5, mas aonde é que mais pega? 1, 2. A Lu, baixa autoestima financeira, nunca achei que seria capaz. Mudar isso agora, amiguinha. Mudar isso agora. Roberta, falta de organização, não achar que sou capaz de me organizar. Minha mãe sempre foi assim. Mudança de hábitos. De Lourdes, falta de tempo, parece que encabeçou. Mas todas me sensibilizaram. Marisa, pensando nessa questão da autoestima, isso bate bem, né? A Nelma, dificuldade de organizar. A Tereza, ainda me bato com o tempo, dispersão e hábito de consumo. André, achar que não é capaz. Marisa, prints feitos. Ótimo. Gente, eu gosto muito desse momento da aula e dos encontros, onde, muito obrigada a quem fez aí, quem participou, porque além de ter participado e ter colocado para fora, vocês percebem o quanto outras pessoas têm situações parecidas? E aqui, basicamente, nós somos um grupo muito coeso em muitas características. Mulheres, 40 a mais, com bons rendimentos, com boas profissões e passando por situações muito parecidas. Eu gosto muito desse momento da troca para a gente entender que isso não acontece somente com a gente. Beleza? Prints feitos. Vamos agora continuar aqui. O que mais acontece quando a aluna interrompe? Sabe aquele caso de dizer assim, a aluna foi lá e começou um planejamento financeiro, mas ela foi lá e interrompeu. Vamos entender aqui o que acontece. Primeiro, ela faltou acompanhar. E aqui a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam de uma vez por todas é o seguinte: planejamento financeiro a gente não faz hoje e larga a mão dele para olhar somente daqui a Deus dará. Planejamento financeiro, mais para frente eu vou falar sobre isso, mas ele precisa ser acompanhado de uma forma bem contumaz. Então, eu encabecei aqui a lista do motivo número 1 que esse planejamento não dá certo, que ele é interrompido, porque simplesmente ele é feito e ele é largado de lá. 2, desmotivação. Motivação. Eu não acredito, não, que ninguém seja capaz de motivar ninguém. Eu acredito, eu sou daquele time que acredito que essa motivação sou eu comigo. A motivação é eu comigo, ninguém me motiva. Ninguém, o externo não me motiva. Mas sabe o que o externo faz comigo? O externo me inspira. O externo me inspira. É o que acontece quando eu assisto um filme que eu digo, meu Deus, que história, e etc. E eu saio inspirada. É quando eu tenho o prazer de conhecer alguém e depois que eu acabo de conversar com aquele alguém, eu digo, que pessoa genial, que pessoa massa de conversa e eu saio inspirada. É quando eu ouço uma música e aquela música entra em mim de um jeito que eu digo, meu Deus, que coisa bela que alguém criou. É um pouco como quando eu ouço Chico Buarque, quando eu ouço Maria Bethânia, é o que acontece. E como eu sei que essa motivação, no meu ponto de vista, ela é minha, mas eu preciso de fontes de inspiração, porque eu preciso recarregar a minha bateria, quem é aqui? Quais são as alternativas? Vamos aqui, eu vou jogar agora para o grupo para ver se vocês me ajudam a construir aqui essa lógica do item 2, que é a desmotivação. Primeiro, ela vai acontecer. Escreve aí agora, ó, a desmotivação, ela vai acontecer. Eu não desejo que ela aconteça, eu não torço para ela aconteça. É fato, ela vai acontecer. Então, bora pensar o seguinte, vê esses comentários que há pouco tempo atrás a gente leu aqui, ó. Vamos supor que a Andréa, que disse que acha que não é capaz, lê o comentário da Tereza, que diz que ainda se bate com o tempo, a dispersão e hábito de consumo.
Andréa, o que você diria para a Tereza numa situação da Tereza desmotivada? Tereza, o que você diria para a Nelma desmotivada, já que ela tem dificuldade de organizar? Nelma, o que você diria para a Marisa, que tem uma questão aqui de autoestima? Marisa, o que você diria para de Lourdes com a falta de tempo? De Lourdes, o que você diria para Roberta que achar que não é capaz, que está com dificuldade de mudança de hábitos? E assim sucessivamente. Lê um comentário de uma de nós aqui e faz de conta que você está dizendo para ela, tá? Para ela, dizendo assim, olha, essa desmotivação ela vai acontecer. O que é que ela poderia fazer ou o que é que sustentaria ela nesse momento de desmotivação? Bora colocar algumas coisas aqui. O que seria remédio ou paliativo, pode ser também, para essa desmotivação que vai acontecer com a coleguinha do lado? Quem me ajuda até para eu ver se alguém aqui vai acertar qual é a minha principal medida, né? Eu tenho várias medidas, eu sugiro várias medidas, mas tem uma medida que é a minha principal. Eu queria que vocês agora me dissessem quais são as possibilidades que vêm de vocês aí, e daí a gente vai construindo um banco de ideias aqui no momento que essa desmotivação que vai acontecer assim que ela bater na porta. Quem me conta? Escrevam aí, por favor. É mais fácil quando a gente olha da coleguinha, tá? Porque quando a gente olha para o nosso, aí a gente acha que o nosso não tem jeito, que a gente está imerso no nosso. Se você olha para o seu e não tem jeito, olhe para alguém do lado que tem um problema talvez diferente do seu e diz uma solução para ela. Lívia, ouvindo música, adoro a ideia. Fazer assim que acordar, e isso é o funcionamento de cada pessoa, né? Tem pessoa que ao acordar é super mal-humorada, ainda está esperando a alma voltar para o corpo. Então, no caso dela, me parece que é assim ao acordar, onde ela está mais descansada. Quem mais? Só a Lívia aqui tem uma sugestão do que fazer quando a desmotivação chegar. A Lude falou reunir com colegas. A Lude falou sobre os cafés das ricas. A Lu sobre lembrar dos apertos que já passou por não se organizar. A Nelma, os cafés. De Lourdes. Roberta, exercite, priorizar-se sempre. Creio que se questionando se você vai se sentir bem em fazer isso ou aquilo. Ter uma hora e dia pré-agendados, que tem a ver com essa organização. Lembra que eu falei sobre isso, de que eu não acredito? Se você acredita, está tudo bem, estamos nos respeitando, continuamos amigas. Mas eu não acredito que essa motivação vem de fora. A inspiração, sim. Então, nesse momento em que internamente eu estou desmotivada por vários motivos, ou às vezes por motivo nenhum, só estou de TPM mesmo, eu acredito muito na força do grupo. E por isso que quem falou aqui sobre reunir com os colegas, cafés e etc., são alunas, né? Eu acho que as alunas, elas mais do que nunca percebem o quanto que aquilo faz com que a gente saia de um estágio e vá para outro. E, gente, 12 em cada 10 alunas que entram diz assim, mas eu lá vou reunir com uma desconhecida que não sabe minha vida, que eu não gosto de falar sobre finanças, eu vou lá, vou logo falar no Zoom, etc.
Eu gostaria muito que vocês entrassem um dia com uma mosquinha para enxergar o que acontece ali com desconhecidas que viram. Então, assim, esse movimento de planejamento que a gente vai viver agora em outubro e que vai viver para o resto da vida, estando a gente aqui no grupo de ricas para o resto da vida, ótimo. Não estando por qualquer motivo, encontrem pessoas para que essa troca aconteça. Mas não é uma troca para ver quem chora mais, não é uma troca para quem tem a desgraça maior, não é uma troca para mostrar que a vida sua é pior do que a da outra. O mais legal que eu vejo aqui acontecendo no nosso grupo é que, como todo mundo tem seus desafios de várias ordens, a prática da escuta ela acontece. E a partir do momento que a gente passa a escutar, a gente começa também a escutar a merda que a gente fala todo dia sobre a gente. É ter essa autocompaixão que a Andrea acabou de falar a partir do momento que a gente passa a se escutar. Só que a gente tem uma dificuldade de se escutar. Então, escuta o outro, troca com o outro, entende que a partir do momento que você coloca isso, primeiro como uma resistência, depois os ganhos vão ser para o resto da vida, né? Então, principais motivos para a interrupção: a falta de acompanhamento, largou para lá, essa desmotivação onde você não tem já um lugar para se inspirar constantemente e abastecer-se, a falta de conhecimento, né, gente? É aqueles planejamentos de YouTube, planejamento de internet, então não tem muito cabimento, onde as prioridades são conflitantes. Sabe aquela pessoa que quer tudo ao mesmo tempo? Não vai dar, né? Então, não dá para viajar para as Maldivas e, ao mesmo tempo, economizar para pagar uma cirurgia plástica, sendo que o dinheiro é um só. Então, se eu tenho prioridades conflitantes, é a hora de sentar como adulto, olhar no espelho e dizer o que é primeiro e o que é segundo. E aí o planejamento vai para o bagaço. Por quê? Porque no meio dele, quando ele ainda não está acontecendo, ou até quando ele está feito, vem algo como prioridade, entra no meio da história. E aqui eu não estou falando de emergência de imprevistos, não, tá? Emergências e imprevistos eu vou tratar nas telas lá na frente. Eu estou falando de simplesmente deixar isso de lado para cuidar de uma outra coisa. Também o próprio medo do fracasso e a falta de organização que eu falei nos slides anteriores, tá? Vamos agora falar de uma objeção que é bem comum entre vocês, onde vocês dizem assim: planejamento financeiro é um jogo de adivinhação. Ari, eu não vou fazer planejamento financeiro, eu já fiz toda a faxina, eu já tive vários ganhos, eu já tive bastante coisa ali que eu colhi nesse processo até agora, mas para que eu vou fazer planejamento? Porque eu não vou adivinhar o que acontece, né? Primeira coisa é o seguinte: tem que entender que o planejamento é um processo contínuo, a gente não planeja hoje e larga de mão. Ele vai sendo adaptado ao que vai acontecendo. Só que eu vou adaptar uma base que já está construída. Eu não vou começar do zero. Eu preciso ter um plano para poder desempenhar qualquer coisa na vida. E aqui eu vou dar uns exemplos lá, daqui a pouco eu chego neles, onde você vai perceber que para outras áreas da tua vida, você tem minimamente um plano. Por que nas finanças não? Né? Então, planejamento não é sobre prever futuro. Somente se preparar para ele, qualquer que seja. Eu não sei exatamente o que vai se desenhar no meu futuro, mas eu estou me preparando para ele, independente do que ele vai acontecer. E imprevisto sempre vai acontecer. Do mesmo jeito que eu falei que o dia da desmotivação vai acontecer, ou os dias da desmotivação vão acontecer, também vão acontecer os dias dos imprevistos, porque isso é parte intrínseca da vida. Então, aqui é a frase que eu quis muito pegar para vocês entenderem do que eu estou falando sobre vocês planejarem uma coisa e outras não.
Bora imaginar aqui, ó, que você está construindo uma casa. Hoje, quem já fez aí construção de casa, quem já passou por um processo de construção de casa, e mesmo quem não, isso aqui é óbvio, ó, você não sabe se vai chover amanhã, mas você constrói uma casa sólida para se proteger. O planejamento financeiro funciona da mesma forma. Ele vai criar uma base sólida para que você possa lidar com os desafios e aproveitar as oportunidades que surgirem. E lembre-se que mesmo que os imprevistos aconteçam, ter um plano te ajuda a lidar com eles de forma mais organizada e tranquila. Aqui é aquela hora que a gente diz assim, se eu estou construindo um planejamento financeiro da minha casa e eu sei que amanhã, possivelmente, em algum momento vai chover, eu tenho a condição lá de construir uma casa. Como é que é a história, gente, dos 3 porquinhos? Uma casa de palha, uma casa de madeira e uma casa de cimento. Acho que é assim a história. Tudo é uma casa. Só que as 3 casas foram construídas pensando e se preparando para um futuro mais ou menos sólido. Vocês percebem que a base da construção de uma casa de palha, ela não aguentaria nem a primeira ventania, que no caso foi a primeira assoprada. Adianta só ter a casa de palha tinha chão, tinha parede, tinha teto, tinha janela. Mas só o fato dela ser casa e ser planejada funcionou? Não, no primeiro sopro ela foi por terra. Então, o que eu vou ensinar para vocês e o que a gente vai viver é, além de construir esta casa, porque amanhã há de chover, a gente precisa ter uma casa sólida para aguentar o tipo de chuva que venha a acontecer. Bom, outra objeção é quando diz assim, Ari, e para que eu preciso fazer um planejamento, já que toda hora acontece imprevisto? E aí eu digo, né? Imprevisto vai fazer parte da tua vida. Este planejamento vai te mostrar na cara o que é que você deve ou não priorizar, e você precisa ter ali uma flexibilidade. Se ficar enrijecida naquele primeiro número que foi criado, aí ele não faz sentido acontecer. Então, esse planejamento já precisa começar a ser feito considerando que ele vai ser alterado, porque vai acontecer imprevistos, vai acontecer momento de priorizações, porque 2, 3 coisas vão se chocar e vai precisar fazer escolhas sobre eles, e nessa hora é ter flexibilidade. É ter flexibilidade e entender que esse movimento vai precisar ser mexido para cá e não para lá por conta de um objetivo maior. Então, aqui eu vou dar o exemplo de uma viagem, né? Imagina que você está fazendo uma viagem. Todo mundo aqui, acho que grande parte de nós, assim, gosta muito de utilizar o nosso dinheiro para viagens. Então, quando você vai para essa viagem, vamos pensar aqui que alguém vai viajar em dezembro, janeiro, nas férias. Você não pode, não consegue prever todos os imprevistos que podem acontecer durante a viagem. Você não pode prever um pneu furado, você não pode prever uma mudança no itinerário. Mas, mesmo você sabendo que não é possível prever estes imprevistos, você não deixa de reservar um hotel, de comprar as passagens num certo tempo, de organizar seus documentos que têm que ser levados. A mesma lógica é o planejamento financeiro. É estar preparada para a parte básica. O que quer que aconteça nessa viagem, eu tenho este hotel, eu tenho as passagens compradas, eu tenho a minha documentação necessária. Ari, eu vou para uma viagem que não reserva hotel, que eu não compro passagem, eu vou de carona, porque eu quero fazer uma vivência a Deus dará. Mesmo assim, você vai preparada. Minimamente com algum dinheiro,
minimamente com a tua documentação, minimamente com roupas adequadas para aquele evento. Ou seja, dentro daquilo que você está proposto, né, que está em proposição para viver, minimamente você vai preparada para aquilo. A base daquilo vai te seguir junto. Então, esse planejamento financeiro, ele não é garantia. Quem aqui queria construir um planejamento financeiro voltado para que isso seja a garantia, tchau agora, podemos nos despedir agora. Ele não é uma garantia de que tudo vai dar certo. Mas é sim uma ferramenta muito poderosa para a gente lidar com essas incertezas da vida e alcançar os nossos objetivos financeiros. Que seja uma viagem, que seja uma experiência, que seja de ter uma vida tranquila. Qualquer que seja esse objetivo financeiro. Então, eu preciso dar um mínimo de atenção a isso. Eu acredito que ninguém aqui nutre a ilusão que, uma vez querendo perder peso, e esse peso foi perdido, que não vai ter que lidar com a manutenção desse peso para o resto da vida. É o que acontece quando entra na mentoria. Na mentoria, entra algumas com sobrepeso. E a gente faz um monte de ações de faxina financeira, de organização financeira, de enquadrar em potes, de conversar com a família, de esticar e de puxar. E aí essa pessoa que estava com sobrepeso, ela foi lá e, opa, perdeu bastante peso. Se ela agora entra nesse lugar de dizer, perdi bastante peso, porque já vi bastante ganho, e deixar Deus dará, o peso voltará inclusive pior, e aí voltará pior, uma condição emocional piorada, uma frustração piorada. É a mesmíssima lógica, não tem absolutamente diferença nenhuma. Então, quais são agora, de fato, esses 5 fundamentos para ter este bom planejamento? Primeira coisa, não se entra em planejamento financeiro se você não tiver conhecimento dos seus números. Como é que eu vou planejar algo se eu não sei como é que estão os meus números? Qual é o meu total de gastos no mercado? Qual é o total dos meus gastos em lazer? Quanto é que é a minha renda? Então, é tudo aquilo que nós, alunas aqui, vivemos nessa fase antes do planejamento. Não vamos... É fundamento, gente. Depois eu vejo essa faxina, mas eu já quero aqui projetar que eu vou gastar aqui agora 2.000 de mercado. A pessoa nem sabe se é mais, se é menos, e ela quer projetar com base no nada. Primeiro fundamento, conhecimento dos números. Planilha tem que estar atualizada pelo menos um mês para a gente ter noção desses números. Fundamento número 2, todos os potes precisam ter algum suprimento mínimo. Todos significa o quê? Todos. Nós temos os potes, que a gente já viveu isso, e, obviamente, pela lógica aqui de vocês estarem numa mentoria em finanças, alguns dos potes estão frouxos, estão fora da referência que eu indico. Até por isso que a gente está entrando aqui num processo de planejamento financeiro para adequação desses percentuais. Só que a gente não vai viver um dos potes somente quando você puder já estar com a referência nele. Por exemplo, Ari, eu só vou viver o pote do presentes e doações, que é os 10%, quando eu puder colocar os 10%. Já começa equivocado aqui. Você vai começar com 1% que seja. E a gente vai entrar para fazer esse planejamento de uma forma gradual. Por que todos, amores? Porque é sobre o fato de começar a caminhar apostando na direção. Eu já falei tantas e tantas vezes sobre direção ser mais importante que velocidade. A gente quer velocidade, a gente quer resultado imediato. Eu quero já comer gostoso. Eu quero já minha conta bancária com muito dinheiro. Eu quero já estar com o corpo sarado.
Só que eu sei que eu não posso, na velocidade que eu quero, todas as coisas da minha vida. Só que se eu não entro no trilho da direção, eu não vou conseguir o resultado. Direção é mais importante que velocidade. Por isso que todos os potes precisam ter algum suprimento mínimo. Eu preciso que a Laura já viva o que é colocar um percentual do dinheiro dela em presentes e doações, que seja mínimo. Eu preciso que a gente já comece a trabalhar comportamentalmente nela, o que significa presentes e doações naquele limite dentro daquela estratégia. Eu preciso que a Renata comece a viver um lazer sem culpa, reservando o mínimo que seja, por mais que a condição esteja desastrada naquele momento. Desculpa o exemplo, não conheço a situação financeira da Renata. Mas é porque muitas de nós tendem, sim, a entrar nessa armadilha de que quando a situação financeira está bem desgraçada, a gente vai lá e corta lazer no talo. Essa é uma aula que eu não vou precisar dizer aqui, porque a gente já passou por elas, da importância de viver cada um dos potes. Então, lembrem-se que o que a gente vai começar a conduzir de hoje em diante tem a ver com o suprimento de todos os potes. Terceiro item, nós vamos estabelecer metas e acordos em família. Quem tem família, cônjuge, mãe, filhos, ou seja, pessoas que participam da dinâmica da casa, precisam saber o que está acontecendo, né, meus amores? Não pode não a mamãe chegar agora e dizer, olha, eu assisti uma aula ali agora tudo mudou, e assim vai, e etc. Este é um fundamento que, sim, precisa o movimento acontecer em família, minimamente, porque vai acontecer, e não são poucos os casos em que a família, nesse começo ali, entra numa resistência, o cônjuge entra em resistência, os filhos ali, em especial, crianças e adolescentes que às vezes não tinham limites, ou os limites eram limites mais estendidos, e agora vão ter que ser outros limites, mas não adianta só planejar e, paralelo, não começar a fazer um trabalho com essa galera. E as metas são as metas que a gente vai, de fato, desenvolver a partir de amanhã. Então, esse fundamento tem a ver com essas metas e acordos, porque não adianta dizer aqui que vai cumprir 2.000 de mercado e não avisar para o maridão. O maridão não está concordando, o maridão não está imbuído. O maridão chega lá e zica a história toda, e além de um problema financeiro, vamos ter também um problema conjugal. O quarto fundamento tem a ver com este acompanhamento sistemático e constante. Acompanhamento sistemático e constante. Antes dele, eu vou voltar aqui até para falar com a Lívia sobre isso. Isso é legal, Lívia, você falar. A Lívia é aluna também, vai participar desse movimento que a gente começa hoje. Então, nestes encontros que a gente vai fazer a partir de amanhã, aí vão ser aulas fechadas no Zoom, somente para o grupo de alunas, como a gente vai entrar no detalhe, né? No detalhe de várias coisas, a gente vai conversar sobre, né? A tua situação, uma das tuas situações pode ser essa questão de como é que faz aqui para fazer isso em família. A outra pode ser como é que eu gasto aqui sem culpa no lazer, e assim sucessivamente. Então, na hora que a gente for entrando pote por pote, a gente vai elencar ali todas as principais situações e dar alternativas, né? Dar respostas, não que eu não tenho todas e nem tenho pretensão para, mas a gente vai começar a fazer o movimento dessas dificuldades, porque vão acontecer, pote por pote, vai ter a dificuldade. Aqui muito, o que eu preciso de você é que você printe essa tela, escreva essa tela dizendo, ó, isso aqui se trata de fundamento. Se eu iniciei aqui um programa para um bom planejamento financeiro, acordos em família, metas e acordos em família é fundamento. E fundamento, se eu tiro ele, a casa cai. Então, nesse primeiro momento, passar para o crivo aqui a nível de consciência. Depois a gente vai trabalhar como é que vai fazer isso na prática, tá? O quarto é um acompanhamento sistemático e constante. No início do planejamento financeiro, principalmente para quem não fez e não viveu o planejamento financeiro no passado, que eu acredito
que é a maioria, o total de nós aqui, no começo vai precisar ser sistemático e constante, sistemático ou constante, rotina com dia e hora fixo. E eu vou apresentar para vocês, no momento adequado, nas aulas lá na frente, como é que a gente faz aqui para isso entrar na rotina, porque se não obedecer, ferrou também. Não adianta colocar lá para inglês ver. Não vai adiantar colocar para inglês ver. Então, aqui também é um outro fundamento. Eu vou ter que criar uma rotina com dia e horário fixo. Não é a hora que der tempo, no momento que der. Eu que estou entrando hoje nessa jornada de planejamento financeiro, que começa agora em outubro, mas que ainda vai perdurar, neste começo eu preciso ter um acompanhamento sistemático e constante. Como é que vai acontecer esse acompanhamento sistemático e constante? Nas próximas aulas eu vou explicar a miúde isso. Aqui, o que precisa saber é, boa amiga, se tu quer só fazer uns números bonitinhos e dizer, nossa, 2025 eu tô rica, porque os números deixou aqui tudo rica, e partiu farra, ferrou. Vai ter trabalho, sim, vai ter um horário ali, é como se fosse uma reunião de você com você mesma, de forma sistemática ali, para entender o que é que faz sentido, o que é que não faz, onde é que você pesou a mão, onde é que errou, onde é que funciona, e ali vai descobrindo outras coisas. Então, por exemplo, vou pegar o mesmo caso aqui da Lívia. No começo do movimento, ela diz, opa, quero saber como é que faz aqui para envolver a família. Aí vamos lá, atuamos na família, tá. Aí a Lívia mexeu, já conseguiu alguns avanços. Só o fato dela fazer esse acompanhamento sistemático e constante, lá na frente vai aparecer uma outra demanda, que normalmente é uma dificuldade, que hoje ela nem enxerga. Por quê? Porque ela não chegou lá para viver aquilo. Então, a gente vai precisar fazer isso constantemente para entender, inclusive, toda a seara que envolve esse organismo familiar e interno que impede um planejamento funcionar. Então, não é a resposta de uma coisa que significa que todo o resto está resolvido. Para algumas pessoas, amores, isso aqui pode ser simples e suave. Aqui eu estou pintando um bicho mais feio até do que ele pode ser. Eu só estou preparando vocês para aquela ideia de que é simplesmente colocar uns números e deixar para lá, e não priorizar, e não seguir o que está no roteiro. Uma vez, aí eu vou voltar e falar de novo do Renato Russo, né? Que disciplina é liberdade. A partir do momento que entra este assunto em disciplina, voa passarinho, ganha asas. Acredito muito. Ganha asas. Quinto e último fundamento, que é o nosso fortalecimento. E esse fortalecimento é um fortalecimento interno. E eu estou trazendo aqui 2 exemplos aí históricos, bíblicos, né? Aonde é que está a tua força, Sansão? Para saber qual é a tua força no momento em que você precisar mais dela, acionar ela. E aonde é que está o teu calcanhar de Aquiles para a gente cercar ele de mais proteção? Teu calcanhar de Aquiles é uma Black Friday? Teu calcanhar de Aquiles é uma ida no shopping? O teu calcanhar de Aquiles é os e-mails que vêm lá de ofertas na tua internet? O teu calcanhar de Aquiles é quando você briga com o maridão e aí fica chateada e aí faz sei lá o quê? E aonde é que está a tua força? Aonde é que você olha e, de fato... Eu não sei se tem alguma corredora aqui no grupo, alguém que corre, corrida de rua. Quem faz corrida de rua, e talvez outros esportes tenham isso também, eu não sei, porque eu vou falar do lugar de quem corre. Então, assim, quando a gente está fazendo corrida de rua, no começo, a gente está ali começando, papapá, e aí vai, não sei o quê, papapá. Quando a gente começa a aumentar a quilometragem, já estou começando a correr 8 quilômetros, 9 quilômetros, 10 quilômetros, 15, 20. No meu caso, que já sou maratonista, já corri 42 quilômetros. Nessa hora que as corridas ficam um pouco mais longas, ou seja, que exige demais do meu corpo, é orientado tanto pelo personal trainer quanto pelo nutricionista que você tem uma fonte de carboidrato.
que normalmente são aqueles géis de carboidrato ou qualquer outra, né? No meu caso, eu uso gel de carboidrato. São uns saquinhos lá com uma coisa melecosa dentro, e aí você guarda no bolso. E ali eu tô olhando, ó, quanto eu tô correndo. Quando eu chego em determinado ponto da corrida, que eu já aprendi isso antes, e eu vejo que o meu corpo está perdendo força, eu pego aquele carboidrato e faço a ingestão dele. Coloco uma água por cima, porque a ingestão ela é mais, né, a absorção é mais rápida, e ali meu corpo se renova e ganha um gás. Isso é o Sansão. Qual é o teu gel de carboidrato que você vai lá e pega e diz, ali eu me fortaleci. Aqui pode ser através da espiritualidade, de um filme, de uma saída com amigas, de um café com as ricas, de uma boa leitura, de uma completa desligamento de rede social para, né? Então, qual é o teu Sansão e aonde é que está o teu calcanhar de Aquiles? Isso é importante que você saiba e já coloque no teu caderno de estudos para que nesse nosso processo de planejamento financeiro, tanto a gente entenda aonde é que vai lá para recuperar força e aonde é que a gente tem que proteger mais. E, no caso da Tereza, cultura e comida, que também tem custo. Se a cultura e a comida para a Tereza é o significado da força dela, do Sansão, a gente não pode não deixar dinheiro para isso. A gente não pode ficar sem dinheiro nisso. Ficar sem uma parte do orçamento dela para isso significa tirar a força dela. Então, esse orçamento da Tereza tem que ter esse olhar, que já pode ser diferente do orçamento da Maria José. A Maria José pode dizer, não, para mim tanto faz cultura e tanto faz comida. Então, o orçamento da Maria José não vai ser olhado para isso. Por isso que é muito individualizado, é muito olhado para o significado de cada uma dentro do teu próprio modo de viver, né? Estes são os cinco principais fundamentos. Eu estou voltando neles aqui para vocês printarem, porque quem comeu bola aí, né? Então, conhecer seus números, todos os potes precisa ter suprimento, mínimo que seja, metas e acordos com a família, acompanhamento sistemático e constante, em especial no início. Aqui podem perguntar, Yadne, dura quanto? Sei lá. Depende. Tem gente que demora 30 dias, tem gente que demora 6 meses, tem gente que demora a vida toda. Não se preocupa quanto tempo demora. Enquanto não tiver internalizado, é acompanhamento sistemático e constante. E o último é o próprio fortalecimento, tá? Quais são nossos próximos passos? Então, amanhã, aqui um aviso para as alunas que estão participando deste movimento do planejamento, estaremos às 19h30 num Zoom fechado para a gente e vai ser a parte 1 do arregação das mangas, né? Eu estou chamando de arregação das mangas por quê? Porque aqui vocês entenderam a lógica da necessidade, da importância, pelo menos espero que tenham entendido, só que a partir de amanhã a gente vai, de fato, arregaçar as mangas, olhar para esses números e fazer acontecer. E esse primeiro tema de amanhã é um tema que diz assim, espelho, espelho meu, este padrão de vida reflete o que sou eu? Que a gente vai falar do bloco, qual é esse bloco, gente? Eu quero saber se tem alguma aluna que sabe qual é o pote que a gente vai iniciar amanhã com base neste tema aqui, espelho, espelho meu, este padrão de vida reflete o que sou eu? Qual é este pote? Se vocês não acertarem, eu vou puxar o pé de vocês de noite. Vamos ver quem acerta? Graças a Deus, hein, Lude? Pelo amor de Deus. Lude falou essenciais, Lívia falou essenciais, Tereza falou essenciais. Nossa, chega, estava me dando uma palpitação aqui, pensando que isso foi... Ai, a Patrícia falou essenciais, graças a Deus, graças a Deus. Então, a gente vai começar amanhã.
Então, vamos ter uma aula. Então, não é aula do pote, tá? Então, para vocês aí, não é aula do pote, o que é que entra no essenciais. Isso vocês já sabem. A gente está falando sobre planejamento, sobre sanção, sobre Aquiles e sobre como resolve números dos essenciais. Não é não para entrar em organização, em faxina. Ali já é mais decisório. Claro que se tiver uma dúvida ou outra, isso vai acontecer. Então, vai ser aula voltada para esse movimento dos potes essenciais. Beleza? Então, espero que esta aula, tanto para as alunas que vão iniciar esse processo comigo no mês de outubro, tenha sido um bom pontapé inicial para nos colocar na rota mesmo, de entender a importância, de alguma forma ter inspirado vocês já têm a agenda dos encontros, então a agenda dos encontros, dentro do possível, estejam no ao vivo, porque o ao vivo tem uma outra sintonia, tem uma outra energia. Por algum motivo não conseguiu estar no ao vivo, se programe e já deixe isso na agenda. Amanhã eu tenho uma aula que eu não posso deixar, eu tenho trabalho de noite. Então, na quarta-feira, já deixe um horário reservado para assistir o raio da aula de ontem. Por quê? Porque a aula de ontem vai ser a aula seguida de exercícios e movimentos. E sim, estejam de coração aberto para que ao longo do período vocês também façam cafés com outras alunas que estejam participando, né? Uma vai ajudando a outra. A turma que está aqui são seguidoras, né? Que foi uma aula de fora. Espero que para vocês também tenha sido um movimento importante para vocês começarem a pensar nesse assunto, a movimentar esse assunto, a trabalhar nesse assunto. Eu quis trazer uma linguagem, num formato que os dois públicos conseguissem ali estar amparados. E, enfim, eu acho que agora a gente começa aqui uma nova vida considerando esse dinheiro em um outro tipo de formato. Beleza? Beleza, beleza, beleza? Bom, sendo assim, boa noite para todo mundo. Simbora!